Amém, queridos. Amém, queridos. Boa noite. Pode sentar um instantinho, por favor. A paz do Senhor Jesus. Amém? Você está bem? Antes de eu começar a minha palavra, a ministração dessa noite, eu queria chamar aqui o pastor Rui, que disse que tem um testemunho, né? Então, o testemunho edifica a nossa vida, né? Aumenta a nossa fé, faz com que a gente prossiga com mais confiança no Senhor, amém? Então, vamos prestar atenção nesse testemunho, já já a gente dá seguimento aqui na palavra, amém, queridos? Quem conhece o pastor Rui aí? Amém? Ah, pensei que ninguém conhecia. Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Deus abençoe a sua vida, amém, sua casa, amém, sua família, amém, todo lugar que você colocar na planta do seu pé. Amém? Aleluia. Amados, é tão verdadeiro isso que nós cantamos aqui, que nós louvamos. E nós compramos aquela casa, o testemunho é grande demais. Quando nós compramos aquela casa ali, que era um sonho grande, que eu imaginava que não seria possível, nós adentramos, começamos a fazer a reforma, ficamos um ano reformando, e nós entramos naquela ânsia de entrar. Teve uma coisa que eu não percebi, que era o condomínio, pastor. Condomínio. Aí quando eu fui falar com a síndica e tal, todo feliz ali, quanto que é o condomínio e tal, como é que é? Não, o condomínio é X, já, a água está incluso, isso está incluso, tá, beleza, ela me informou tudo. Aí quando foi no finalzinho, mas só tem uma dívida aqui. Como é que é? Eu só tenho uma dívidazinha aqui, porque o antigo morador deixou uma dívida de R$29 mil só de condomínio. Desde 2002 ele não paga. Desde 2022 ele não paga o condomínio. Eu digo, mas eu estou chegando, senhor. Não, mas a dívida é sua. Porque está no nome da casa, está no nome do imóvel. Aí meu chão caiu, né? Isso faz um ano, pouco, nós compramos em junho do ano passado, está fazendo um ano e meio, agora em dezembro fazendo um ano e meio. E aí eu comecei a entrar em contato com o dono da casa. Não, eu vou pagar, a dívida é minha e tal, mas a dívida era muito grande. Eu digo, como é que esse camarada vai pagar? Se ele já tinha recebido o dinheiro, vou pagar tudo, né? E aí passou uns 3 meses e eu ali cutucando e tal, e o advogado pressionando, aquela coisa toda. Aí ele foi lá e pagou R$10 mil. Ficou 15. Ficou 15. Quando foi agora 3 meses atrás, o advogado chegou uma cobrança lá, judicial, dizendo que eu tinha ido para a justiça e que eu poderia perder só o meu salário e a casa. Só isso. Faltava R$15 mil. Se você recebesse uma notícia dessa, você ia dormir tranquilo? A gente só dorme tranquilo porque a gente tem Jesus, gente. Porque senão, o chão some. Falei com meus pastores, pedi oração, começamos a orar, eu e o pastor Elô, começamos a clamar, porque a gente estava vendo ali uma seta do maligno, uma pessoa que não tinha muito compromisso, e que não tinha entendimento das coisas de Deus. Começamos a orar, falei com o advogado, fiz a negociação do advogado, tinha uma taxa de R$500, eu paguei essa taxa e disse para ele, meu, eu paguei, não quero que você pague, eu quero que você pague o restante, que eram os atrasos. Não, eu vou pagar, parcelamos em 3 vezes. Aí ele pagou a primeira, 4.500, conseguimos baixar um pouco, ele pagou a segunda, e quando foi agora dia 5 desse mês, Solange, era para pagar a terceira. Aí ele não pagou no dia 5, não pagou no dia 6, não pagou no dia 10. Aí foi lá em casa e disse, empresário não está preocupado com multa não, pode mandar multa, eu vou pagar, não sei. Ficou naquela conversa que rola. Eu digo, Jesus amado. E eu desesperado, porque eu não gosto de ficar devendo a ninguém, eu não gosto. Eu fico nervoso. E aí comecei a orar, clamar. E quando foi agora, hoje é domingo, terça-feira agora, graças a Deus, aí ele mandou para mim, quitado. Então, para a honra e glória do Senhor, nós não devemos mais nada. E aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 7, Deus falando para Josué, fortalecendo Josué, ele diz o seguinte:
tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que fores. Amém? Você toma posse dessa palavra? Que Deus falou para Moisés, eu tomo posse, então receba, que Deus te abençoe poderosamente, cumpra com os preceitos do Senhor, com os mandamentos, e você vai ver a sua vida prosperar em todas as áreas. Prosperidade é todas as áreas. Não fala de dinheiro, tudo é saúde, é 5 filhos, um marido lindo, né? Uma casa maravilhosa, seus filhos abençoados, você ter pastores lindos como o nosso, uma igreja maravilhosa, mas tudo isso é prosperidade, meu irmão. Amém? Então recebe e toma posse da vitória, porque Deus é bom o tempo todo. Amém? Aleluia. É assim o nosso Deus, amém? Bate o desespero, mas Ele fala, estou contigo. Não, pastor? E quando a gente menos espera, o milagre acontece. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje, acredito que seja o último domingo de outubro, é isso? Estou enganado ou estou correto? É, né? E sendo o último domingo de outubro, né? A gente pode dizer que a gente ainda está na fase da comemoração das crianças, assim? Eu quero convidar 2 crianças para ler um texto bíblico comigo, para a gente fechar assim, em grande estilo, né? Nosso mês de outubro, amém? Queria chamar aqui a Maria. Um dia eu vou chamar você também, pode ter certeza. Maria e o Gabriel, amém? Vocês já podem estar abrindo lá no livro de Mateus, por favor. Capítulo 18. Você vai ler Mateus? É Lucas, né? Deixa eu ver. Qual é o livro, pastora? Mateus 18, verso 3 e 5. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Agora nós vamos ler em Lucas 18, 16. Jesus, porém, chamado aos pais, junto de si, ordenou: deixai-me a mim, porque dos tais e o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus, como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Amém. Aplaudir aí o Senhor. Obrigada, criança. Amém. Glória a Deus, né? Esse texto, essa palavra, era para mim gostaria de ter trazido ela naquela comemoração do Dia das Crianças, né? Mas como as próprias crianças trouxeram a palavra, o Senhor me incomodou a estar trazendo essa palavra no dia de hoje, amém? Eu gostaria de ler novamente, se vocês me permitirem, vamos lá, ler novamente lá em Mateus. Mateus capítulo 18, verso 3 e 5. Diz assim: e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto,
Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Por enquanto, vamos ficar na leitura de Mateus, depois a gente lê lá o Lucas também. Então, queridos, aqui Jesus estava falando com seus discípulos, né? Nessa passagem aqui, e os discípulos estavam lá numa discussão, uma confusão lá, querendo saber quem era o maior no reino dos céus, né? Ah, sou eu que sou maior. Não, é eu que sou maior. E aí perguntaram para Jesus, né? E qual foi a sábia resposta de Jesus? O que foi que Jesus falou aí? Nós precisamos ser como crianças, né? Amém? E mediante essa resposta do Senhor Jesus, né? Pode porventura nós ficarmos pensando, como é que é ser como criança, né? Será que eu tenho que voltar a fazer bagunça? Será que eu tenho que voltar a ser inconsequente? Será que eu tenho que ser criança literalmente na palavra? É assim? Não. Acredito que não, né, queridos? Eu acho que a forma com que Jesus quis despertar em nós, né? Trazendo essa meditação de sermos como criança, eu enumerei alguns pontos aqui que eu acho muito interessante se referindo a crianças, né? As crianças, de um modo geral, falando nisso, cadê as crianças aqui? Foram já para a salinha? Só um minutinho, queridos. Todas as crianças podem ir lá na salinha com a Rose. Cadê a Rose? Pode acompanhar ela lá. Ela já está lá? Acompanha lá, senhor. Sol, por favor. Lá a tia vai orar com vocês, tá bom? A Sol mais a Rose vai fazer oração lá com vocês. Vai lá que hoje tem umas coisas muito legais lá. Não perca não. Então, voltando a falar sobre as crianças, né? Essas crianças que nós vemos aí, as nossas crianças, as crianças, quem ainda tem crianças em fase de crescimento, né? Uma característica da criança é que ela está continuamente aprendendo. É assim? Todos os dias. A criança, todos os dias, ela está sempre aprendendo alguma coisa. Por quê? Porque ela está naquela fase de crescimento e o aprendizado é contínuo, né? Eu sou muito apaixonada por criança. Eu gosto de criança, sempre gostei, né? E eu acho incrível que as crianças, elas têm diferenças entre elas mesmas, né? Eu estava com a minha sobrinhazinha há uns dias atrás. Sobrinha? Não, é sobrinha? A menina do Paulinho, minha sobrinha? A Nath? É, né? É porque ela é filha do meu sobrinho. Eu fico fazendo confusão nesse negócio de parentesco aí. Mas ela é pequenininha assim, ela fez 2 aninhos, mas a menina é esperta. Gente, que criança esperta. Aí ela pegou na minha mão e falou: tia, por favor, eu quero ir lá ver as galinhas. Eu falei: vamos ver as galinhas, né? Aí ela olhou para as galinhas, né? Viu, foi lá, colocou uns milhozinhos para as galinhas, porque ela é uma criança urbana. Ela não é que nem as nossas crianças, que isso aí para as nossas crianças aqui é besteira, né? Galinha, porco, vaca. Agora, para uma criança que é urbana, quando vê uma galinha de verdade, elas ficam assim com os olhinhos desse tamanho, assim, encantadas com a galinha. E foi lá e deu comida para essa galinha. E se divertiu com a galinha, depois pegou e fez assim: tchau, 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 galinha. Aí virou para mim e falou assim: elas não sabem dar tchau? Eu fiquei encantada com aquele negócio. Eu falei assim: não, elas são um animalzinho, elas não sabem dar tchau, né? E o que eu percebi, né? Naquele momento ela aprendeu mais uma coisa que no convívio dela, na casa dela, né? Ela porventura não sabia que a galinha não dava tchau. Depois ela falou para mim: ah, tia, aqui ainda tem amora? Eu falei: tem, vamos lá pegar a amora. E foi lá para junto do pé de amora. E o pé estava um pouco alto, ela tinha parado os galhos, né, aqui embaixo. E ela: ah, mas a amora poderia tanto ficar aqui embaixo para me alcançar. Enfim, né? Tudo isso que a gente percebe da criança, né? Ela aprendeu, né? Naquele momento ali, um aprendizado assim intenso na vida dela, porque ela conheceu uma galinha, né? Não sabia que a galinha não dava tchau, e que o pé de amora às vezes é difícil para ela colher, né? Mas ela aprendendo, né? Aprendendo. E a maneira que ela aprendeu, que realmente ficou memorizado nela, porque ela foi e me viu fazer, não é isso? Eu fui lá, abri o galinheiro, mostrei para ela onde estava a ração, e ela observando, ela é muito atenciosa, ela
me viu lá puxando o galho assim para poder conseguir colher as amoras. Chegou lá, a primeira coisa que ela falou para os pais, lá, voltei com ela lá para o salão, e ela foi falar para os pais: a amora estava difícil, a tia precisou puxar o galho, né? Então, uma das coisas que a gente entende, a criança, a maneira mais eficiente do aprendizado da criança é o exemplo, né? Muitas vezes a gente quer ensinar a criança falando, batendo em cima da tecla, mas não damos o exemplo. Não caminhamos com ela, não levamos ela naquele ensinamento, né? E trazendo hoje, né, o que Jesus quis dizer, que nós temos que nos tornar como criança. Uma das características que eu observo, né, é que quando o Senhor olha para nós e deseja que nós voltemos a ser criança, é com relação a esse aprendizado que tem que ser contínuo. A minha mãe falava assim: nós vivemos aprendendo e ainda morremos sem saber. Você acredita nisso? Todos os dias nós estamos aprendendo, né? Mas o que Jesus almeja? Que nós possamos ter o exemplo de quem? No nosso aprendizado espiritual, na nossa caminhada cristã. Quem é o nosso exemplo? Jesus. E como é que eu posso caminhar e seguir os passos de Jesus? O que eu preciso fazer? Conhecê-lo, né? Então esse meu aprendizado, essa minha caminhada, voltar a ser criança, é esse aprendizado contínuo. Mas eu preciso observar a Jesus Cristo. Eu tenho que ter Jesus Cristo como meu exemplo. Eu preciso ter a minha vida pautada na palavra do Senhor, nessa palavra que nós lemos agora. As nossas crianças aqui vão para aquela salinha ali, e lá sempre os ensinos são aqui dentro da Bíblia. Pode, porventura, muitas vezes vocês até serem surpreendidos em casa com alguma coisa que elas aprendem lá. Eu espero que sejam surpreendidos mesmo, porque hoje o ensinamento lá é realmente uma coisa de grande importância, que a Rose me falou, né, que vai falar a respeito do Halloween, né? Se vocês pais não têm conhecimento, com certeza as crianças lá do hoje vão levar para vocês esse conhecimento, amém? Mas voltando a nós aqui, né? Voltar a ser criança, queridos, no conceito de Jesus Cristo, é nós termos esse aprendizado contínuo, esse aprendizado de exemplo, olharmos para Jesus como nosso autor e consumador da nossa fé, seguirmos os passos de Jesus Cristo, né? Hoje em dia tem muitas performances aí espalhadas pelos 4 cantos do mundo aí, que a gente muitas vezes quer seguir, né? Ah, não, aquele pregador fulano de tal, eu vou seguir aquele pregador, eu vou seguir aquele, não sei quem é aquele cantor, né? E muitas vezes nós estamos perdendo o nosso verdadeiro ensino, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus, amém? Então voltar a ser criança é aprender, observando, mas observando a quem? Observando ao Senhor Jesus, amém? Esse aprendizado na nossa vida cristã, ele não vai acabar nunca, queridos. Não vai acabar nunca. E nós necessitamos realmente estarmos todos os dias buscando conhecer mais, buscando mais intimidade, buscando mais essa sensibilidade de ser uma criança, mas não uma criança literalmente na forma de uma criança que não tem a responsabilidade, vamos dizer assim, mas a criança nessa essência, né? Uma das outras características, né, que eu observo muito em uma criança, a criança ela é muito humilde, né? Ela é simples, ela tem uma simplicidade, ela tem uma essência que nós, quando adultos, muitas vezes temos perdido. É assim ou não é? Muitas vezes a criança, dificilmente a gente vê uma criança soberba, ou uma criança muito arrogante, né? Não, a criança, ela geralmente, quando ela se aproxima da gente, ela se aproxima porque realmente ela tem aquele coração puro, né? Ela realmente é aquela criança, realmente assim, tem aquela essência de humildade mesmo, né? Então, muitas vezes, quando o Senhor Jesus nos exorta que devemos ser como criança, é que nós devemos resgatar isso em nós. Com a nossa caminhada, com a nossa vida adulta, muitas vezes nós deixamos essas características se perderem ao longo do tempo, né? Nós vamos nos tornando pessoas duras,
pessoas arrogantes, pessoas insensíveis, né? Insensíveis até com a dor do próximo, né? Uma coisa também que eu achei muito interessante, foi até que a minha netinha, que teve um tempo aqui, que ela é muito imperativa também. E brincando, e um dos amiguinhos ali na roda da brincadeira se machucou. E ela super se incomodou com aquele machucado da criança, foi logo correndo buscando a mãe, porque a criança tinha se machucado e estava doente, tinha que trazer o remédio. O que a gente percebe com isso, né? Ela sentiu a dor do amiguinho, né? E o que Jesus nos alerta com relação a isso? Muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade, perdemos essa essência de ver a dor do irmão e você olha para lá, deixa aquele esse vídeo para lá e passa reto, não se incomoda, aquilo já não te incomoda mais, porque você já se tornou um adulto e muitas vezes arrogante, muitas vezes, né, insensível à dor do seu irmão. Acontece assim? Né? Então, quando o Senhor Jesus nos fala que para nós herdarmos o reino dos céus, nós precisamos ser como crianças, né? Então, uma das características que nós temos que resgatar, queridos, é essa sinceridade, é essa humildade, é essa condição de sentir a dor do outro, né? Como eu falei, né? Sinceridade. As crianças, elas são extremamente sinceras, né? Eu até contei para vocês uma historinha de quando eu era criança, aqui daquela outro dia. Quem está lembrado aí? A minha mãe orientava para a gente não falar certa coisa, né? Mas a visita chegava e a primeira coisa que a gente falava era aquilo que a mamãe tinha falado que não era para falar. Por quê? Porque a criança é assim, sincera, fala sem maldade, né? Fala sem querer magoar, sem querer provocar. A criança, ela fala sem ter premeditado nada, né? Só que nós, muitas vezes, perdemos também essa sinceridade, perdemos essa essência, né? Muitas vezes nós elaboramos discursos, elaboramos frases, elaboramos condições, muitas vezes para até mesmo aparecer, né? Até mesmo para se mostrar, né? E naquilo não tem nada de verdade, né? A sinceridade está muito longe, a sinceridade passou muito longe de nós. Mas por quê? Porque nós temos perdido a essência de ser criança. Nós temos perdido essa essência que é inerente a ser uma criança. Amém? Um fator também importantíssimo, queridos, que toda criança, a maioria que eu conheço, tem muita facilidade de perdoar. A criança é assim, a gente como pai, né, muitas vezes dá um castigo naquela criança, briga com aquela criança, ela fica ali de bico ali 1 hora, 2 horas, é assim, fica empurrado com a gente, né, às vezes vai lá pro quarto, não quer mais falar, passa um pouquinho, já vem abraçando, beijando, né, já pedindo doce, já pedindo o almoço, a janta, é assim ou não é? Agora e nós? Quando alguém pisa no nosso carro, o que acontece? Fica zangado, mas a zanga se perpetua por quanto tempo? Né? Às vezes é uma coisa à toa, né? Às vezes a gente se aborrece, ou até pode ser uma coisa grave, pode até ter sido, você pode até ter sido ofendido, né? E você sabe que você precisa perdoar, você tem esse entendimento. Só que muitas vezes o perdão, ele se torna uma coisa tão difícil, porque nós deixamos o nosso coração endurecer. O nosso coração já não é aquele coração como de uma criança, né? A pessoa me magoa, eu quero pagar na mesma moeda. A pessoa pisa no meu carro, eu quero pisar no carro também. É assim, não é? E muitas vezes quando o Senhor nos ensina, né, que nós devemos, se alguém bate numa face, eu devo oferecer a outra, é assim. Só que a gente muitas vezes não tem essa capacidade. Já uma criança, rapidamente ela perdoa, rapidamente ela volta ao convívio, né? E é nesses quesitos, é nessas peculiaridades que o Senhor nos exorta, que nós devemos retornar a ser crianças. Devemos observar onde foi, em que momento foi, em que condições foram que nós perdemos essa essência, né? Eu estava exercitando essa semana ser criança. Você já exercitou ser criança? Essa semana eu tive muitos afazeres lá em casa, né? Estava desejosa de fazer algumas atividades
E muitas coisas que eu preciso fazer, eu preciso do meu marido, meu pastorzão Valério. Aí eu falo, amor, faz isso assim pra mim. Não, porque isso não está fazendo. Aí eu começava a chorar, eu quero que você faça. Eu falei, eu vou fazer agora que eu quero, mas eu não consigo. Porque às vezes ele até quer fazer, mas sabe aquela pessoa que quer protelar? Ele quer fazer, mas é pra semana que vem, porque 2 dias, não, eu quero ir agora, eu quero ir agora. Eu falei, eu vou exercitar essa criança agora. Quero ver se eu não consigo quebrantar o coração do pastor, ele não vai fazer. E assim, esse exercício de ser criança, né? Muitas vezes a gente precisa ser birrento mesmo. Mas ser birrento, queridos, no bom sentido. A gente tem que ser birrento quando nosso coração está muito duro e não quer perdoar. A gente tem que fazer birra e falar, não, eu vou perdoar sim. Eu vou liberar perdão sim. Eu vou ficar carregando esse fardo que me faz mal, esse fardo que me prejudica, não. Eu vou ser como uma criança, eu vou observar a criança, ela perdoa e continua sendo feliz, continua sorrindo, continua alegre, né? Continua pedindo o doce que ela queria. Uma outra característica que eu vejo muito nas crianças, as crianças são muito perseverantes. São ou não são? Quando a criança quer um brinquedo favorito, ela pede, ela insiste, até que o pai acaba cedendo. É assim ou não é? A gente às vezes protela daqui, protela dali, oferece condições, fala para a criança, não, se você passar de ano, você vai ganhar seu presente. Minha mãe fazia muito isso com a gente quando era criança. Ah, se você conseguir passar de ano, você vai ganhar a bicicleta, vai ganhar a boneca, né? Então a gente condicionava, né? Mas era perseverante, eu não esquecia não. Chegava no final do ano, mãe, ó, passei de ano, cadê minha boneca? Cadê meu, né? Perseverava. Então uma característica que nós também precisamos ser perseverantes. Precisamos perseverar na nossa fé. Conversando com muitos irmãos no decorrer dessa semana também, com muitas pessoas, né? E sempre pessoas às vezes se queixando, né? De inúmeras dificuldades, de inúmeras situações, né? E muitas querendo até mesmo abrir mão da sua fé, querendo abrir mão de caminhar com o Senhor, porque muitas vezes pensam, mas eu estou caminhando com Deus, as coisas estão difíceis, eu estou caminhando com Deus e está empeorando, eu vou desistir. Não é assim, queridos, nós precisamos perseverar, igual as crianças, até a gente alcançar. E o Senhor Jesus também já tinha falado assim, já tinha nos ensinado. Nós não temos que aprender com Ele, né? Nós não temos que seguir o exemplo de Cristo. Ele já tinha nos dito que nesse mundo muitas aflições nós teríamos, né? Mas o nosso maior bem, Ele já conquistou para a gente na cruz. Então nós precisamos perseverar. É uma dificuldade aqui, é uma dificuldade ali, é uma luta aqui, né? O Senhor vai dando vitória aqui, dá uma vitória ali, e a gente vai confiando, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém. Glória a Deus. E aprendendo também, né, com as crianças essa perseverança, é que muitas vezes nós temos perseverado em oração. Você tem perseverado em oração? Você tem clamado ao Senhor nas suas petições, nas suas necessidades? Você tem orado e agradecido ao Senhor? Nós precisamos ser perseverantes, querido, na nossa oração, na nossa comunhão com o Senhor, na nossa leitura da palavra. Muitas vezes nós desejamos viver o melhor, nós desejamos conhecer a Jesus Cristo, aquele desejo até é latente no nosso coração, mas nós não fazemos por onde, né? Nós não temos feito a nossa parte para chegar no final e receber a nossa bicicleta, né? Receber a nossa comunhão com o Senhor, para que a gente conheça Jesus, para que a gente caminhe e tenha realmente essa comunhão. Existe esse passo a passo que nós precisamos fazer, né? Leitura da Bíblia, oração, perseverança, se envolver nas coisas do reino, né? Porque se eu não me envolvo nas coisas que é propostas aqui pela igreja, eu vou me envolver nas coisas que é proposta pelo mundo. É assim ou não é? Estava falando isso com a jovem hoje já. Então a gente precisa se envolver com as coisas aqui do reino. Precisamos perseverar naquilo que diz respeito às coisas do Senhor. Amém, igreja? Amém. Voltarmos a ser crianças, deixarmos a maldade, muitas vezes, né, dos nossos olhos, do nosso coração. A criança, ela olha pra gente, ela não fica reparando qual é a roupa que eu estou, qual é o sapato que eu estou. A criança, ela não tem isso, ela olha para mim e vê a pessoa que eu sou. É assim ou não é? Só que nós, muitas vezes, temos esse olhar muito crítico, né? Ficamos criticando tudo, criticando as situações, criticando as pessoas, criticando a maneira da pessoa falar, a
maneira da pessoa se vestir, a maneira da pessoa, infinitas coisas. Mas por quê? Porque nosso coração está duro. Nosso coração tem deixado essa essência. Nós precisamos ter o olhar de Cristo, o olhar de compaixão, o olhar de amor, o olhar realmente que vai fazer com que a gente alcance aquela pessoa que muitas vezes está ali numa condição, né? Às vezes a gente passa por uma pessoa numa condição de rua, vamos assim dizer, né? Só com o meu olhar crítico para aquela pessoa, eu já aponto logo, o que essa pessoa está aí? Ah, é um vagabundo, eu não vou ajudar não, porque vou ajudar essa pessoa, ela vai fazer isso, aquilo, outro, né? Se eu olhar com compaixão para aquela pessoa, se eu olhar com o olhar de Cristo, eu vou falar, não, essa pessoa está nessa condição menos favorecida, o que eu poderia fazer por ela? Né? O mundo seria diferente, vocês não concordam comigo? E eu acredito que uma criança, quando olha para as pessoas assim, elas não têm essa maldade, né? A gente precisa tirar essa maldade dos nossos olhos, né? Olhar para as pessoas como Jesus, como se fosse o próprio Jesus olhando. Amém, queridos? Amém. Vamos ver lá de novamente Lucas 18, 16. No 15. Diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. É muito forte isso aqui, queridos, né? É muito forte a gente, às vezes, até pensar assim: meu Deus, será que eu vou conseguir ser como uma criança novamente? Será que eu vou realmente ser assim como Jesus está falando aqui, né? E muitas vezes nós mesmos aqui, como os discípulos aqui estavam repreendendo as criancinhas, né? As pessoas estavam trazendo as criancinhas até Jesus e os discípulos estavam: não, vou lá desse menino, essas crianças não. E Jesus: opa, deixe vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. E muitas vezes, quem tem repreendido essas criancinhas em nós somos nós mesmos. Nós mesmos que muitas vezes temos tolhido em nós essa condição de voltarmos a ser humildes, voltarmos a ser sinceros, voltarmos a liberar perdão, né? Nós temos tolhido essa criança que nós devemos ser em nós mesmos, né? Hoje não temos discípulos, mas temos nós com nossos pontos, as nossas indagações, os nossos preconceitos, né? A nossa falta de perdão, a nossa falta de sinceridade. Muitas vezes nós temos tolhido em nós a condição de voltarmos a ser criança. Mas essa noite, queridos, essa palavra, como me despertou em mim, que eu tenho que voltar a ser criança, nesses quesitos: sinceridade, perdão, humildade, caminhar aprendendo com aquele que é o verdadeiro professor, que é Jesus Cristo. Então eu trouxe para mim esse desejo de voltar a ser criança, humilde, sincera, simples, né? E desejosa de aprender, desejosa de crescer, desejosa de voltar realmente ao primeiro amor. Amém, igreja? Amém. Voltar a ser criança é uma decisão que cada um tem que tomar. Cada um que está aqui essa noite tem que buscar dentro de si mesmo, se autoanalisar e pensar: onde foi que eu deixei de ser criança? Qual é essa essência da criança que já não existe mais dentro de mim? Onde é que eu fiquei tão duro? Onde é que eu fiquei tão frio? Onde é que eu deixei de amar? Onde é que eu deixei de realmente ser sincero nas minhas emoções? Onde é que eu deixei de caminhar seguindo a Jesus Cristo? Onde é que eu deixei de deixar de colocar Jesus realmente no centro e observar tudo ao meu redor, né? Então, queridos, é um chamado pessoal, a palavra de hoje aqui para nós, adultos.
adultos, para nós que já somos adultos, é olhar para essas criancinhas e voltarmos a ser como elas, nesses quesitos. Amém? Quem está me entendendo aí? Quem quer voltar a ser criança? Amém? Glória a Deus. Então você pode se colocar de pé. Nós não vamos nos prolongar muito. Eu creio que o Senhor já está ministrando no seu coração. Eu tenho certeza que você já compreendeu. Você já compreendeu essa essência, essa necessidade e esse chamado que Jesus Cristo fez aqui, né? Não seja você, não sejamos nós a tolir essa criança que o Senhor Jesus deseja que nós voltemos a ser. Por quê? Porque muitas vezes nós somos conosco mesmo, nós somos muito exigentes e achamos que nós precisamos ser muito duros, achamos que nós precisamos tomar para nós, para a força do nosso braço, deixamos de acreditar, deixamos de ter fé, deixamos de entregar para o Senhor, né? Como foi dito aqui pelo pastor Rui, né? Deixamos de entregar a nossa vida na totalidade para que nós possamos viver a plenitude do Senhor. Nós só vamos conseguir viver essa plenitude quando nós nos deixamos a voltar a ser crianças. Amém, queridos? Pode colocar o louvor aí, por favor? Eles estão com uma dificuldade ali no Data Show, mas nós vamos fechar nossos olhos. Você que quer realmente, tem esse desejo, você que já vai tirar esses minutinhos para fazer essa análise do seu coração. Onde é, qual é a fase da sua vida que você se encontra, o que é que você perdeu e que você precisa recuperar para que realmente você possa voltar a ser essa criança. Talvez hoje você pense assim, eu não sou muito sincero, eu preciso ser mais sincera. Eu tenho dificuldade de perdoar, eu preciso perdoar. Eu tenho dificuldade de ser humilde, eu não tenho mais compaixão com o meu próximo. Eu não consigo mais, eu tenho colocado no lugar de Jesus Cristo muitos ídolos. Eu tenho olhado muito para cantores, eu tenho olhado muito para pregadores. E Jesus já tem se tornado um mito. Você já não tem aprendido mais com o próprio Jesus, você tem buscado aprender em outras fontes. Se analise, querido. Fala para o Senhor que você quer voltar a ser criança. Você quer voltar realmente a chorar nos pés dele. Quando você quer conquistar uma coisa, queridos, faça como eu fiz com o pastor, né? Eu quero, Senhor, e chore nos pés daquele que tem todo o poder. O Senhor fala que vai recolher as nossas lágrimas. O Senhor fala que Ele tem um castiçal onde todas as nossas lágrimas são colhidas. Então, queridos, o melhor lugar para você derramar suas lágrimas, de você perseverar, é nos pés do Senhor. É como aquela criança que chora, que quer, que busca. Persevere, chore mesmo, derrame as suas lágrimas na presença do Senhor. Rasgue o seu coração. O Senhor está aqui, queridos. Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes aqui nesta casa. E o Senhor quer fazer milagres, o Senhor quer transformar as nossas vidas. Basta que você, essa noite, fale para Ele com sinceridade. O Senhor quer ouvir sinceridade nossa, quer ouvir a nossa voz, quer ouvir aquilo que nós estamos tendo dificuldade. O Senhor quer que você fale para Ele: Senhor, esta noite eu desejo, Senhor, voltar a ser criança. Eu desejo, Senhor, eu desejo ser, Senhor, humilde, sincera, perseverante. Eu desejo seguir ao Senhor como meu único ídolo, meu único professor. Deus, em nome de Jesus, essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, essa noite, papai. Eu estou aqui, Senhor, com os meus irmãos, papai, entendendo que a tua vontade, papai, é que nós sejamos sinceros, é que nós sejamos humildes, é que nós sejamos perseverantes. Espírito Santo, o Senhor pode nos ajudar. O Senhor pode nos ajudar a perseverarmos, a buscarmos dentro de nós essa criança que se perdeu ao longo dos anos. Mas nós desejamos, Senhor, ser, Senhor, novamente essa criança simples, humilde, essa criança que aprende todos os dias. Deus, nós te pedimos essa noite, Senhor. Nós te pedimos essa noite que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos socorra, que o Senhor, Deus, nos conceda, Senhor, o teu perdão, da tua graça redentora.
Que haja um mover sobrenatural. Que haja um mover sobrenatural do Senhor, Pai, entre nós. Ó, Pai querido, que ao irmos para as nossas casas, Senhor, Espírito Santo, o Senhor possa ir nos visitar. Espírito Santo, o Senhor possa visitar cada um de nós aqui esta noite, levando ao nosso coração o entendimento do que é voltar a ser criança. Que nós possamos, Senhor, resgatar, Senhor, a pureza, resgatar a simplicidade, resgatar, Senhor, resgatar a humildade. Pai querido, em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, não nos deixe caminhar, não nos deixe continuar com o coração duro. A tua palavra nos ensina que o Senhor tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Que assim seja nas nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço essa noite. E já creio no agir poderoso do Senhor na vida de todos nós, papai. Porque eu tenho certeza, Senhor, que grandes coisas o Senhor quer fazer. Grandes coisas, Senhor, o Senhor quer mudar em nós. Então, papai, pode escrever uma nova história. Pode escrever um novo tempo. Pode, Senhor, revivar em nós, Pai, aquele amor de quando nós aceitamos o Senhor pela primeira vez. Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, desejosos de tudo aquilo que é difícil para nós. Nós vamos conseguir, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus.